Então vamos para o nosso dia 19, quase chegando ao fim, os nossos 21 dias desse treinamento. Espero que tu esteja aproveitando, espero que esteja aprendendo bastante, ressignificando muitas coisas. E hoje vamos falar então a aceitação por mim mesma e você está onde você se coloca. O que tem a ver uma coisa com a outra? Muita coisa. Por quê? Muitas vezes eu não estou satisfeita comigo, eu não estou satisfeita onde eu estou, eu não estou satisfeita com o meu trabalho, eu não estou satisfeita dentro da minha casa, eu gostaria que muitas coisas fossem diferentes. Então, assim, a gente está onde a gente se coloca. Porque assim, uma frase que eu já escutei, a gente não é uma árvore. Nós não temos raízes, a gente pode mudar de lugar. Então, por que a gente não muda? Por que a gente fica insistindo em lugares que muitas vezes não nos fazem bem? Por que a gente permanece perto de pessoas que não nos fazem bem? Por que a gente fica insistindo no emprego, às vezes, que não é o que eu quero, tá me adoecendo, tá me fazendo mal, o meu corpo tá mostrando isso, e por que eu continuo fazendo isso? Porque o nosso cérebro, ele tá acostumado a fazer determinadas coisas, e para não gastar energia, ele continua fazendo sempre as mesmas coisas. Vou dar um exemplo. Quando a gente dirige ou quando a gente vai a pé, enfim, eu vou para um lugar. Eu tenho sempre aquele caminho e eu vou sempre pelo mesmo caminho. Raramente a gente muda, a gente vai por uma rua diferente, a gente vai por um lugar diferente. Por quê? Porque o nosso cérebro quer poupar energia. Então ele faz sempre a mesma coisa, aquilo que ele já está acostumado. Então por isso que muitas vezes a gente não reage àquilo que a gente tem que fazer diferente, né? Porque se eu não estou satisfeita, por que eu continuo vivendo a mesma situação? Então não estamos plantados no chão, temos a oportunidade, somos humanos, raciocinamos, temos a capacidade de fazer diferente. E por que a gente fica dentro dessas caixinhas, desses quadradinhos que nos colocam? Não, porque tu tem que namorar, porque tu tem que noivar, porque tu tem que casar, porque tu tem que ter filho, necessariamente nesta ordem. Tu tem que estudar, tu tem que ter um canudo, tu tem que ter uma faculdade, porque é isso que vai te dar estabilidade. Isso não existe. Então, porque muitas vezes quando a gente faz diferente de todos que fizeram na nossa família, a gente é criticado. Mas tem uma frase também das constelações que é bem assim, quando a gente está sentindo culpa porque a gente está no caminho certo, porque a gente está fazendo diferente da nossa família, porque a gente não precisa repetir os mesmos passos deles. Porque nas constelações tem a explicação, né, que tudo vai se repetindo, muitas vezes se repete. A mãe aconteceu tal coisa, a filha vai repetir aquilo, e assim vai, a neta vai repetindo, só que a gente pode quebrar isso. Então, vou dar exemplo, empresários, meu avô era empresário e quebrou. Daí o meu pai foi empresário e quebrou. E daí chega na minha vez, eu não vou arriscar ser empresária, porque eu também tenho na minha mente que eu também vou quebrar. Não! Tenta fazer diferente. Porque aqui a gente quebra uma corrente, eu vou fazer diferente. As pessoas vão criticar, as pessoas vão falar, vão, mas muitas vezes é para nos proteger. Não querem que a gente se machuque, não querem que a gente passe trabalho. Mas e daí? A vida tá aí, é assim. É assim, a gente vai passar trabalho, a gente vai ter que aprender. Então eu tenho que fazer diferente, sim. E a gente vai sentir culpa, sim. Uma coisa que eu sempre escutei do meu pai até hoje, né? Eu tô com 43 anos. Meu pai até hoje, quando abre concurso para professor, ele me manda mensagem que abriu concurso para professor. Pai, eu já tô em outra, sabe? Mas assim, eu só recebo, aceito, sim, pai, ok, e pronto. Não adianta discutir, não adianta explicar por quê. Porque ele veio, o pai dele era funcionário público, né, era da CE na época. Meu pai trabalhou na CRT, que era de telefonia na época, era tipo uma Oi. Então, assim, tinha o emprego garantido, aquele salário garantido. Então, é isso que eles querem que a gente continue fazendo. Então, quando a gente abriu nosso primeiro comércio, meu Deus do céu, assim, as primeiras dificuldades que a gente passou, a gente comentava, enfim, e daí, fecha, vende a loja e vai trabalhar de funcionário.
Então, assim, daí a gente aprendeu, a gente parou de falar, não se comenta mais nada e vivemos a nossa vida. E é isso que tem que fazer. Porque, conforme as constelações, cada sistema, né? Quando a gente tá ali morando com o pai e com a mãe, a gente é um sistema. No momento que a gente sai e forma a nossa família, esse ali é o nosso sistema atual. Então, eu vivo de acordo com aquilo ali agora. Porque quando eu fico dando satisfação, quando eu fico vivendo em função do meu pai e da minha mãe, a vida não vai pra frente. Eu não prospero. Então tem tudo isso também. Então, assim, ó, deixa o pai e a mãe lá, eles estão bem, ok, eles falam aquilo que eles acham que é pro nosso bem e tá tudo certo, a gente só escuta e continua fazendo aquilo que a gente acredita. Porque muitas vezes a gente vai dar ouvido, bah, mas eles têm razão, porque, bah, se eu vender, se eu tiver um salário fixo, eu vou trabalhar, eu vou ter férias, eu vou ter 13º. Então, assim, a gente vai voltar para aquilo, por quê? Porque é aquilo que tá na nossa família, que vem de geração para geração. E o nosso cérebro faz a gente ficar sempre no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. A tal da coisa tá ruim, mas tá bom. Eu não tô satisfeita, eu tô ficando doente, eu não tô feliz fazendo o que eu tô fazendo, mas é o que tem para agora. Não, não é o que tem para agora. Tem muita coisa melhor, mas tu tem que te mexer. Tu vai ter que bater na porta, tu vai ter que distribuir currículo, ou tu vai ter que, enfim, fazer doce para vender, enfim, alguma coisa que tu goste, mas tu vai ter que te mexer. Tu vai ter que sair da tua zona de conforto, tu vai ter que sair do quentinho. Então, daí tu vai decidir o que tu tem que fazer. Outra coisa também, eu vou falar sobre o estado limitante e o estado fortalecedor. O que é o estado limitante? Vou dar um exemplo. Eu acordo de manhã, tô com uma dor de cabeça horrível. E daí eu fico com aquela dor de cabeça. Daí o meu dia já começa de atravessado. Daí as pessoas falam comigo, eu já não tô bem. E daí as pessoas começam a se aproximar comigo. E daí parece que trazem mais problema pra me irritar. Eu fico mais irritada e eu fico naquilo ali. No meu estado limitante. Eu fico dentro daquela dor de cabeça o dia inteiro, reclamando e não faço nada. E o estado fortalecedor. Mesma história, eu acordo com uma dor de cabeça, mas daí o que eu vou fazer para melhorar isso? Eu já vou começar, vou tomar um remédio, vou me alimentar, daí eu vou colocar uma música para mudar a minha vibração, para sair daquele estado da dor de cabeça, eu vou ler um livro, eu vou fazer uma coisa diferente para sair desse estado limitante. Então esse é o estado fortalecedor. Quando eu tento sair da situação que tá ruim e fazer alguma coisa melhor para melhorar. Então, o que a gente está escolhendo hoje? Ficar no estado limitante ali, tá ruim, mas tá bom, ou ir para o estado fortalecedor, onde eu vou olhar para a solução em vez de olhar para o problema. Porque o problema, quanto mais a gente foca, ele vai crescer. Então, é muito melhor a gente focar na solução. Como que eu vou fazer? Ok, o problema tá aí. Ok, o que eu vou fazer agora para resolver? Qual é a solução? Qual é os caminhos que eu posso fazer para solucionar isso? Então, tudo é a nossa mente. Só que às vezes a gente fica ali naquele estado, no mesmo estado. Por quê? Porque o cérebro não quer gastar energia. Então, o mesmo caminho que a gente faz sempre. Daí dizem que pra gente, né, treinar sobre isso, assim, qual é a mão que eu sempre escovo os dentes, qual é a mão que eu sempre penteio o cabelo, qual é a mão que, enfim, de fazer diferente, da gente fazer diferente, testar com a outra mão. Se eu escovo com essa mão os dentes, eu tento com essa. Se eu penteio o cabelo com essa, eu tentar fazer assim. Então, sempre fazer o contrário daquilo que a gente está acostumado para ativar nosso cérebro, que a gente consegue fazer também, diferente daquilo que a gente faz todos os dias. Então comecem a testar, vão para um caminho diferente, escutem uma música diferente, estudem conteúdos diferentes do que tu tá acostumado. Então façam coisas diferentes daquilo que tu tá habituado a fazer sempre a mesma coisa. E a tarefa que eu vou deixar para vocês que eu ainda não dei, vai ser sobre aceitação de mim mesma. Eu vou deixar a árvore genealógica aqui para vocês preencherem. Então, se vocês têm os dados, só pode ser só o primeiro nome. Então, vai ter ali vocês, daí vai ter o pai e a mãe de vocês, pai e mãe de origem, tá?
não de criação, é pai e mãe que deu a vida para vocês, tá? Pai e mãe, depois o pai e a mãe do pai, o pai e a mãe da mãe, e assim vai. Vocês preencham ali e tentem fazer esse exercício assim quietinhos, escutando uma música, uma meditação. Se detenham aquilo ali, estejam ali presentes, se coloquem no lugar de vocês, no estado fortalecedor, junto da família de vocês, porque a família é que nos dá força para a gente seguir todos os dias. Então, façam essa atividade, que ela é bem importante para vocês. E além disso, de ser importante, vocês talvez vão conversar com o pai e com a mãe e saber os nomes, né, dos bisos que vocês não sabem, e talvez até histórias vão surgir interessantes que vocês não sabiam, que vai agregar bastante para a vida de vocês. Tá bom? Então essa é a atividade. Até amanhã.